Bom dia, bom dia. Estamos em mais uma sala de oração nesta manhã. Estamos no primeiro dia do mês de agosto de 2026. Primeiro dia, glória a Deus, que deu aqui neste sábado para a gente poder liberar uma voz, uma palavra, uma bênção sobre esse mês de agosto. E eu quero ler Êxodo 40. Tem algumas versões interessantes. Agora eu estou lendo a NTLH, mas a gente vai... Eu vou ler alguns versículos soltos aqui, tá? Então, o Senhor Deus disse a Moisés: no dia primeiro do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Em outra versão, né, aquela NVI, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo, a tenda da revelação. E aí continua falando, colocarás na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas dos 10 mandamentos, ou as tábuas dos 10 mandamentos, e põe a cortina na frente da arca, ponha dentro da tenda a mesa, coloque em ordem as coisas que estão nela, ponha dentro da tenda o candelabro, e monte as lamparinas, e aí vai descrevendo todo esse processo, em todo esse capítulo, né? E aí no versículo 9, fala assim, então pegarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás a ele e a todos os seus utensílios, e ele se tornará santo. Ungirás também o altar do holocausto a todos os seus utensílios. Santificarás o altar, e ele será santíssimo. Aí continua, né? Ungirás a pia e tal. E o versículo 12. E levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação, e os lavarás com água, e vestirás Arão com as vestes sagradas, e o ungirás, e o santificarás, para que ele me sirva como sacerdote. Também levarás seus filhos e os vestidos com a túnica, e os ungirás como ungiste o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. E essa unção será para um sacerdócio perpétuo, através das suas gerações. E aí continua o texto, né? Quero ressaltar ainda o versículo 16, e Moisés fez conforme tudo o que o Senhor havia ordenado, assim fez. E no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi levantado. Aí continua falando que Moisés levantou o tabernáculo com as suas bases, com as suas tábuas, e no 19 fala, estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, conforme o Senhor havia ordenado. E no finalzinho desse capítulo, a partir do 34, vai falar assim, então, a nuvem cobria a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam, avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam, até o dia em que o Senhor se levantasse. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo permanecia sobre ele de noite.
diante dos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E nessa versão NTLH, fala no finalzinho, né? A nuvem da presença do Senhor em cima da tenda. E durante a noite via um fogo queimando em cima dela. Em outra versão, fala, e à noite havia fogo nela. São vários pontos aí, né? Texto rico, texto grande. Se alguém pediu para entrar aí, eu estava lendo, eu não, mas Deus abençoe que peçam de qualquer coisa, me ajudem lá no grupo. Muito bem. São vários itens aqui que eu estava lendo e falei, nossa, que texto rico, vamos tentar aqui absorver o máximo, mas você também leia buscando revelação, entendimento e direção da parte de Deus. Mas me chamou a atenção que este era o primeiro dia. E no primeiro dia deste mês, que era o segundo, houve essa pronunciação, essa liberação da palavra de Deus para que Moisés levantasse o tabernáculo. Nós estamos no primeiro dia. Então, eu creio que este é um dia para que nós possamos marcar essa temporada de levantar o tabernáculo diante do Senhor, ou um tabernáculo ao Senhor. Então, nós sabemos que hoje nós não levantamos na nossa casa, por exemplo, né, um tabernáculozinho nos formatos ali do Antigo Testamento, porque nós nos tornamos templo, né? Nós nos tornamos casa do Senhor. Então, quando nós falamos de levantar o tabernáculo, é erguer essa casa ao Senhor, é colocar essa casa diante do Senhor, que somos nós, com todas as suas, áreas, consagrando ao Senhor, entregando ao Senhor, e estabelecendo um tempo de busca ao Senhor. Lá na igreja nós começamos hoje, nós estamos começando hoje, 21 dias de jejum, 21 dias de jejum de Daniel. Caso você queira entrar aí nesse tempo de consagração, de clamor pela nação brasileira, fique à vontade para participar também, não é algo fechado, é algo aberto para que todos nós possamos nos render assim ao Senhor e buscar um tempo orando pela nação, pelas eleições, por todas as áreas que envolvem a nação, e no nosso caso também pela conferência que nós vamos ter no dia 28 a 30, então nós estamos consagrando para isso. Que seja hoje o tempo em que você tire para ouvir a voz do Senhor a respeito de uma consagração para a sua casa, para a sua vida, para áreas que possam estar resistentes, para áreas em que você precisa de um milagre, né? Então, esse movimento nos dá maior clareza da vontade do Senhor, maior entendimento, né, para que nós possamos estar atentas. Então, é muito importante que a gente tenha esse tempo de consagração. Eu digo isso até pelo texto que o Senhor nos deu hoje, né, que é Êxodo 40, para que a gente possa se alinhar ao plano, ao propósito de Deus para as nossas vidas. Nós estamos em tempos desafiadores, nós estamos em tempos de batalha, então uma consagração ao Senhor é importante. Quem sabe você faça 40 dias de busca ao Senhor, quem sabe você faça 21 dias, ou passe uma semana também ali em consagração, busque o Espírito Santo, né? Quem sabe orando em vigílias, mas de forma a consagrar os seus sentidos físicos, espirituais, alinhar. Se você está voltando de férias, assim como eu, então mais motivo para que a gente possa alinhar. E se você vai começar algo novo, se você assumiu coisas novas, como eu estou assumindo, então a gente não pode ter a mesma unção da temporada passada, a mesma unção na qual nós fluíamos antes, mas buscar intensificar o clamor. Talvez você veja coisas resistentes na sua vida e na sua família, então mais um motivo para intensificar a sua oração
o seu tempo de jejum, o seu tempo de consagração ao Senhor, o seu tempo de leitura da palavra, o seu tempo de mergulhar em Deus. Então, eles estavam ali mergulhando nesse novo tempo em que iam erguer o tabernáculo diante do Senhor, com os modelos que Deus havia dado a Moisés. Então, vejam que eu li alguns versículos, né, em Êxodo 40, para falar sobre essa consagração do altar, ou melhor, do tabernáculo, e nós vemos ali o modelo de Deus dado a Moisés. Lembram-se que ele ficou 40 dias recebendo da parte do Senhor esse modelo dos céus para construir o tabernáculo. Não era algo comum, não era algo que se encontrava na internet, né? Os modelos, mas Deus deu a ele, Deus deu a Moisés todo este modelo, toda a clareza para o modelo, tudo que deveria constar, como deveria ser feito. Deus levantou as pessoas que iam trabalhar ali, de que forma iam trabalhar, o que iam consagrar, como iam consagrar, todo esse modelo. Então, já dois tópicos que eu quero já levantar aqui. Primeiro, esse tempo de consagração, esse tempo de busca ao Senhor desde o primeiro dia do mês. Nós estamos no primeiro dia do mês, então é um tempo para nós estabelecermos uma consagração, um alvo, um propósito. Se você já o fez, amém, glória a Deus. Outro ponto, Deus deu a Moisés esse modelo. Desde aí, então, nós já vemos que Deus estabelece modelos de liderança. E, através da liderança, Deus estabelece modelos. Deus age conforme a sua palavra, Deus age conforme os preceitos que ele mesmo estabeleceu, e algo que o Senhor estabeleceu foi uma liderança para guiar o povo, para coordenar o povo, para alinhar o povo. Aquele versículo que eu li separadamente, que foi, eu acho, o 18. Assim Moisés levantou o tabernáculo, lançou suas bases, e o 19, estendeu a tenda por cima do tabernáculo. Quem lembra aí de imagens, eu coloquei para as meninas essa semana no curso, a imagem do tabernáculo, era uma construção grande, era uma construção em que havia peles por cima, né, peles de animais, tecidos por cima. Moisés não conseguiria fazer isso sozinho. Moisés não conseguiria levantar o tabernáculo sozinho. Não havia possibilidades, porque era algo grande, era algo estrondoso ali no meio do deserto. Não tinha guindastes, não tinha tratores, coisas desse tipo, né? Havia homens trabalhando sob a autoridade de Moisés. Mas você vê nesse texto o tempo todo falando, Moisés fez assim, Moisés fez assim, Moisés fez segundo a palavra do Senhor, mas ele não fez sozinho. Ali não estava declarando que Moisés foi lá e construiu o tabernáculo sozinho, mesmo porque a gente vê o texto sobre Bezalel, como ele foi separado para fazer os adornos do templo e tal. Todos os israelitas traziam o ouro que eles tinham recebido do Egito para construir cada peça ali. Então, os que tinham habilidade para fazer esses objetos faziam, mas sob a supervisão de Moisés. Este é o tempo, é uma temporada para que você ajuste a sua vida debaixo de uma liderança. Estar sem uma liderança espiritual, eu não estou dizendo apenas do marido em casa como cabeça, tá? Eu estou dizendo de uma liderança espiritual, porque Moisés era a liderança espiritual e através dele as coisas eram liberadas, os modelos eram liberados
as datas eram liberadas, todo o movimento ali, ao ver a nuvem, né, estava em consonância com o que Deus falava com Moisés e alinhava Moisés. Se você não está debaixo de uma liderança espiritual, alinhada a essa liderança espiritual, você fica numa posição de confusão, de dúvida, de ir para cá e para lá e não saber o que fazer. Isso eu tenho acompanhado pessoas, visto, ouvido e etc., e posso dizer isso categoricamente. Você anda em rebeldia, você anda em rebelião, você anda em independência, você anda conforme os seus pensamentos, você anda conforme você acha, conforme você sente, conforme você vê. E dá uma linha muito extensa aí para ações jezabélicas. Ações jezabélicas muitas vezes se parecem com a voz do Espírito Santo. Se você não estiver alinhada a uma liderança e à voz mesmo do Espírito Santo, você pode ser usada para propagar feitiçarias e para viverem em confusões, em desalinhamento. Você pode pensar que ouviu a palavra do Senhor e toda uma situação e toda uma trama é feita. Eu já fui usada para propagar coisas que não eram alinhadas ao plano de Deus, até eu me alinhar, e ainda estou em alinhamento, porque é muito profunda essa ação feiticeira da parte de Jezabel. Ir na casa de uma pessoa para orar, ir na casa de outra pessoa para orar, e buscar uma palavra aqui, buscar uma palavra ali, isso pode trazer completa confusão se não estiver alinhado ao plano, ao propósito de Deus. A quem você vai seguir, a que voz você vai seguir. E como você vai ser orientada, ok? Então, não estou dizendo de proibições, tá? Não é o caso de ter uma liderança para falar, meu líder, vou comprar um filtro de barro para minha casa, o que você acha? Eu compro um filtro de barro ou eu compro um filtro de ozônio? Não é essa questão, não é essa questão. Meu líder, eu vou fazer uma viagem, e aí vai eu e fulano e tal, nós vamos comprar isso de alimento, nós vamos comprar, porque senão vira uma dependência emocional e uma dependência espiritual. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas, ao deslocar para um outro território, por exemplo, eu comunico com a minha líder, com a minha liderança, para que haja um alinhamento e uma cobertura. A gente não fala de cobertura ali, mas de um alinhamento dentro dos planos, dos propósitos de Deus, uma oração, um guardar mesmo, né, espiritualmente falando. Ah, tá, André, mas e se a liderança não te dá uma base? Se a liderança né, não, tal. Gente, pelos frutos se conhece a árvore. E pela propagação da palavra, pela sua conduta se conhece a árvore. Quando Jezabel e Acabe levantaram-se como líderes, o povo teve retrocessos. Mas o Senhor levantou um profeta que alinhou as coisas, que foi Elias. Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês ficaram divididos? Quem está comigo, quem está com o Senhor, se manifeste. Quem não está, ali, 40 profetas de Baal, adoradores de Baal foram mortos porque Deus levantou um profeta. Se você está numa liderança desalinhada, numa liderança em pecado, numa liderança opressora, numa liderança jezabélica, o seu clamor deve ser intenso, para que o Senhor levante profetas, para que o Senhor estabeleça a direção dele, não pelo seu julgamento, não pela sua visão, mas pelas coisas que o Senhor está estabelecendo, porque nós não sabemos a caminhada que um líder fez, nós não sabemos a escola onde esse líder esteve, nós não sabemos os propósitos de Deus para a vida dele, muitas vezes, mas a nossa posição não é ir contra uma liderança,
mas ir aos pés do Senhor, para que o Senhor te dê uma liderança, porque uma liderança jezabélica, uma liderança manipuladora, vai encontrar liderados que precisam disso, liderados que querem isso, até que os olhos deles sejam abertos. Um líder manipulador, um líder feiticeiro, um líder dominador, ele não tem sequência na caminhada se houver intercessores nas suas casas, aqueles que buscam. E não estou falando de reunião de oração nesse sistema, porque reuniões de oração nesse sistema podem ser reuniões de orações que só reproduzem aquilo. Então, são encontros de mulheres, normalmente, que vão contar as questões da vida do pastor, as questões da mulher do pastor, as questões do não sei o quê, e aí depois, ao final, vamos orar, e aí vira aquele ciclo de oração jezabélico, porque está dando uma sequência. Mas quando começa a haver intercessão, começando na sua casa em primeiro lugar, em oração, em busca, em sinceridade de coração, o Senhor vai alinhando as coisas, e pelos frutos você vai verificar como esse pastor, esse líder se porta, o que ele transmite. Se todas as vezes que ele vai falar, parece que é a mesma palavra. E rapidamente, quando há uma liderança conectada com o Senhor, rapidamente se aparecem aqueles que não estão alinhados, aqueles que estão buscando a feitiçaria. Tinha uma igreja que frequentava e tinha um culto à tarde. Eu fui 2 vezes, se não me engano, nesse culto. Estava o mesmo pastor ali ministrando, e a mesma palavra, com algumas diferenças. Em tempos diferentes, eu fui lá, uma vez estava ele, na outra vez estava ele. Os mesmos exemplos, a mesma palavra, etc. Daí a um tempo, ele foi removido, aliás, ele não era pastor, não. Aí foi removido por uma questão de perversão sexual ali, foi esclarecida. Então, coisas pequenas ali, eu falei, poxa vida, mas o mesmo exemplo, o mesmo testemunho, a mesma situação. É bem verdade que alguns a gente usa como exemplo, mas não havia ali profundidade na palavra. E como você vai perceber isso? É a sua busca, é a sua oração, é a sua intercessão, é o seu clamor, não o seu julgamento, não o seu posicionamento rebelde, não o seu posicionamento independente, não o seu posicionamento, eu vou buscar Deus em casa, porque está muito complicada a situação. Buscar Deus em casa é trancar a porta, fechar a porta, é buscar em sinceridade, em comunhão, não no dia do culto, não no horário da reunião, mas em horários alternativos, em horário que não está concorrendo com a reunião. E se não te tem feito crescer, se é um lugar que não tem feito, Senhor, é o tempo, é a hora de eu me deslocar. Converse com a sua liderança ali para ver os planos, propósitos, ali o coração diante disso, porque há muita questão jezabélica nessas estruturas. E quando há uma liderança firme, há uma liderança forte, há uma liderança que busca o Senhor, há uma liderança temente ao Senhor, haverá oposição, haverá aqueles que falam. Então, uma coisa, já para te livrar, é sair de todo comentário sobre liderança. Não é da parte das pessoas que você vai receber informação, é da parte do Espírito Santo. É da parte da comunhão com Deus, com a palavra. É observar os seus sentimentos. Eu fico irritada, eu fico irada, eu fico com pensamentos. Porque o líder não fez isso. Porque a líder não fez isso. Porque não conversou comigo. Porque não me dá lugar na igreja. Isso fala de uma alma ferida. Não fala da liderança, fala da sua alma ferida. Então, para alinhar nesse tempo, busca o Senhor, consagre o Senhor. Pai, eu me coloco na tua presença. Não é comentando com as pessoas. Quem comenta com as pessoas sobre os problemas da igreja quer apenas uma parceria e não solução para os problemas. Porque não foi buscar com a pessoa que poderia resolver, mas buscar com outros para que eles pudessem apoiar e você fazer alguma coisa e agir
de alguma forma ali, que não estava alinhada aos planos de Deus. Então, um tempo de consagração nesse mês de agosto, um tempo de alinhamento a respeito de uma liderança. Deus honrou Moisés, Deus citou o nome de Moisés, Deus ali, nesse texto, né, o texto vai falando, se expressando a respeito de Moisés. Está certo que foi escrito pelo próprio Moisés, mas aí, mais um motivo, porque quando a gente escreve, a gente busca falar de muitas coisas, de muitas pessoas, e muitas vezes evita ali colocar o nome, ainda mais Moisés sendo um homem mais manso e tal, mas se ele estava sendo inspirado pelo Senhor, ele estava colocando numa posição de quem recebeu a palavra, quem recebeu a mensagem para transmitir aos outros. Muito perigoso nessa temporada. Você está desalinhada, você está desconectada, você está sem igreja, você está sem dizimar, sem ofertar. Eu nem quero falar isso aqui de novo, já falei tantas vezes, porque já falei naquela ministração, né, do gafanhoto devorador, que é o gafanhoto amadurecido, é o gafanhoto maduro, mas é todo formado, por isso ele causa mais estragos. Então, deixar de entregar dízimos está abrindo a porta para devoradores, e os seus estragos podem perpetuar por um bom tempo na sua vida, mesmo depois que você volte a entregar os dízimos e alinhar as ofertas, tá? Eu não quero me delongar nesse tempo, porque é um tempo de alinhamento. São dias para guerrear, e não é guerrear apenas pela sua casa, pela sua família, até mesmo pela igreja local. É um tempo para guerrearmos por toda uma nação, por todo um território. Então, por isso há uma necessidade de alinhamento. Imagina você colocar em oração pela nação brasileira, conhecendo os problemas, as necessidades que o Brasil tem, e que pipoca por todo lado, um escândalo, um problema, uma dificuldade, uma situação, e você estar desalinhada, sem um alinhamento espiritual, sem um alinhamento de uma liderança. Não entre em grupos que o seu pastor, a sua liderança, não sabe. Não entre em programas, não participe de coisas que estão no sentido aí de a fulana de tal vai trazer a pastora fulana de tal para pregar aqui em Belo Horizonte, e ela está alugando um espaço, e ela está propagando isso, eu vou lá e vou participar dessa equipe. Quem é a liderança dela? A liderança dela sabe que ela está fazendo isso, a sua liderança te autorizou para participar disso, você sabe, as meninas estão aqui comigo da equipe, Cris, Cláudia, Poli, Evelyn, que participam da equipe comigo nos treinamentos e tal, elas podem testemunhar que eu fale para a liderança de vocês, diga que vocês vão participar, vocês estão falando com a sua liderança, a sua liderança sabe que vocês vão participar comigo disso, porque eu não estou fazendo nada independente, a minha liderança sabe dos movimentos, sabe do curso Nossa Casa que eu fiz, agora o último, nós terminamos na quarta-feira, né? Então, eu passo para ela essas coisas para não estar em posição independente, para estar em questões independentes. Em coisa de trabalho, nós recebemos uma palavra, tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Eclesiastes 9, eu acho que versículo 10, não me lembro. Tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Então, quando vem para mim um trabalho, eu, está dentro das minhas possibilidades, dentro do meu chamado, dentro da minha formação, eu aceito e comunico a minha liderança. Entende? Porque ali são coisas vocacionais, de formação. Mas é importante se alinhar nesse tempo. É importante se alinhar nesse tempo. E não se preocupar em relação a horários, em relação a deslocamentos ou qualquer coisa nesse sentido, porque o Senhor é quem dá as possibilidades, o Senhor é quem dá os recursos, o Senhor é quem leva, mas
talvez você esteja contaminada muitas vezes por uma mentalidade religiosa. A mentalidade religiosa busca rituais, e esses rituais muitas vezes se mantêm em casa. E não é isso que o Senhor está nos orientando. Não são rituais em casa, não é busca em casa. Você sabe que na religiosidade há altares construídos em casa. Há, você sabe, há altares construídos em casa. Há altares construídos nos quintais, tá? Para não ser mais específica. Nós não fazemos isso, nós reconhecemos que nós somos altar do Senhor. Quando nós falamos erguer um altar, erguer um tabernáculo, é consagrar as nossas vidas ao Senhor. Como o pastor Márcio bem dizia, nós não temos um dia santo, um dia específico, nós não temos um lugar santo, um lugar específico, nós não temos essa formação em adoração a dias, a horários, a coisas específicas. Nós celebramos festas, nós adoramos ao Senhor em todo o tempo, em todos os lugares, nós nos reconhecemos como templo. Nós também entramos para o nosso quarto quando há pessoas na casa, para a gente ouvir a voz do Senhor. Nós não cultuamos esses espaços, nós não cultuamos objetos, nós não cultuamos esse tipo de coisa para nos tornarmos religiosas. E estar na igreja, Andréia, ir no culto todos os domingos, isso não é religiosidade? Isso pode ser religiosidade se eu faço disso um movimento religioso. Eu vou lá só para bater o cartão e para poder dizer que eu fui. Mas se eu for com a expectativa do coletivo, do que o Senhor vai fazer no coletivo, de como o Senhor vai manifestar no coletivo, na Assembleia do Senhor, eu já falei isso, Pai, me perdoa, eu estou sendo egoísta hoje, eu estou indo para a igreja, no coletivo, mas eu quero o Senhor. É lógico que eu estava zoando ali, né? Falando de uma forma leve com o Senhor. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero saber quem vai falar, Senhor. Eu não quero saber que música vai tocar, meu Deus. Eu quero a tua presença ali no coletivo. Eu quero a tua presença ali na Assembleia dos Santos, que Davi falava que é melhor estar na casa do Senhor em um dia do que 1000 dias em outro lugar, né? Então, é uma adoração individual, é uma adoração coletiva. Sem isso, nós não avançamos, sem isso, nós não prosperamos, sem isso, nós ficamos confusas e limitadas. Prestem atenção aonde o Senhor está te chamando para perpetuar a ministração de domingo. Agora que eu estou me lembrando, a ministração de domingo foi falado sobre fidelidade, sobre alinhamento à nossa casa espiritual. Não me lembrei aqui, agora me lembrei. Muito forte sobre isso. Estar aliançado com a sua liderança. Estar aliançada com as pessoas que exercem essa liderança sobre a sua vida. Não crie movimentos se você não estiver debaixo de uma liderança que te apoie, que te envie e que te libere. Mas também não esteja debaixo de uma liderança que policia tudo, que não te incentiva a nada, que te limita a tudo, que fala não vai não, não faz não, para que isso? Aí também é outro oposto, é outro extremo, tá? Poxa, eu falei muito sobre isso, eu acho que alguém precisava ouvir. Glória a Deus, vamos que vamos. E o último ponto, que eu li aí no versículo 9, estou falando mais também porque a pastora Virginia está adoentada, ela está assistindo deitada, e aí eu não estou passando para ela a palavra, mas se você quiser falar, Virginia, levanta a mãozinha aí para mim, tá? Mas nós vamos orar por ela e por todas a que estão nesse sentido também. E aí o versículo 9 fala assim: então pegarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás, e a ele e a todos os seus utensílios, e ele se tornará santo. Uma direção aqui para nós, nesse primeiro dia, se já passamos por esse alinhamento, se já houve um arrependimento e uma conexão aos planos de Deus, em relação à área financeira, em relação à liderança, em relação ao seu comportamento, em relação a confessar o pecado, em se alinhar, aí você pode tomar o óleo da unção, que deve ser só para a unção, tá? Eu já ouvi uma vez que eu estava com um óleozinho
aqueles vidrinhos, né? E aí eu passei no meu cotovelo, e eu falei, nossa, vou dar uma hidratada aqui, com esse óleozinho cheiroso. Mas logo meu espírito recebeu a mensagem, que não era para... O óleo da unção é apenas para ungir a casa, os móveis e tal. Não é para hidratar o cabelo, hidratar a pele, tá? Não é para isso. Pode acontecer, como eu peguei lá, que deixa eu passar aqui cheirosinho e tal. Não. Ele é consagrado para uma coisa só. É para essa unção. E aí, fala que consagrou todo. Vejam, os israelitas foram ordenados por Deus para fazer. Através de Moisés, receberam o modelo, construíram, mas ainda assim precisavam ungir para selar a consagração. Então, se você está com sua vida alinhada diante dessas coisas que eu disse a você, você pode pegar hoje o óleo da unção e ungir a sua casa, e ungir os objetos da sua casa. Aqui, né, ao lado, vocês veem que eu tenho uma estante, não é necessário que eu unja livro por livro, tá? Eu posso ungir esse móvel e consagrar tudo que há nele, a menos que haja um livro aqui que não seja meu, ou que houvesse um livro que não seja meu, um livro que falasse sobre alguma coisa que não convém ao Senhor. Então, eu ungiria ele especificamente, anulando toda a voz liberada através desse objeto. Isso serve para altares, se você convive com pessoas, isso serve para objetos que as pessoas usam para idolatria, isso serve para, ao ir à casa de alguém e você está ali sozinha, e você foi visitar uma pessoa naquela casa, e a pessoa falou, eu vou à padaria, por exemplo, né? A pessoa que eu digo assim, um filho, tá? Não é porque isso vai entrar em batalhas aí, não. E você já ora por aquela casa, você já abençoa aquela casa, mas você chega naquela casa e tem um quadro terrível ali. Então, a pessoa não estando, você pode entrar em oração ali naquele tempo, e se houver oportunidade, eu unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anulo toda a voz, silencio toda a voz neste lugar. Sem entrar em choque, sem entrar em conflitos, sem ser daquele determinado dia, se não houver possibilidade. Eu só estou dizendo isso para você ver que é possível anular, silenciar vozes que estão perturbando através de objetos anátemas e que você não pode jogar fora, você não pode tirar. Entendido isso? Tá? Então, consagre a sua vida, confesse ao Senhor, esteja debaixo de liderança, alinha os preceitos que são básicos na vida cristã, unja a sua casa, as janelas, as portas, se é uma casa recente, fazer essa unção, se é uma casa que vai visitar, nesse sentido que eu estou falando, você pode fazer essa unção, e se há esses objetos que você não consegue te dar, porque não te pertencem, você pode fazer essa unção. Eu anulo toda voz que é liberada a partir desse objeto, eu anulo toda opressão que é liberada através dessa, né, desse enfeite, desse adorno, coisas desse tipo. Agora, se está dentro da sua casa, e você haja com sabedoria ali, com direção de Deus, porque às vezes você deixa lá sem mexer, quietinho lá, sem mexer, sem orar, sem ungir, aí fica lá, um ovinho lá, incubado, até eclodir em alguma coisa. Então, faça algum movimento. E se tem um monte de coisa, um monte de tralha, e lá no meio daquelas tralhas tem um objeto anátema, você pode pegar e joga fora e fala, em nome de Jesus, Pai, que fulano de tal nem se lembra. E pronto. Fulano de tal nem se lembra aqui que havia esse trem aqui, se o Senhor te comandar a esse movimento, tá? Se o Senhor te orientar a esse movimento. Não se mova com medo, se mova com autoridade, mas não gerando brigas, conflitos, confrontos. A Cris tem uma história interessante aqui,
Não sei se eu posso contar, Cris, aquela situação que você estava num auditório e aí você orou silenciosamente. Posso falar sobre isso? Pode sim. Então, a Cris estava me falando, ela estava no auditório, um evento da escola, e haveria ali posicionamentos de religiões completamente desalinhados. E ela, no lugar dela, lá na posição dela, em voz baixa, ou em espírito, em voz baixa que a gente fala, né? Ela falou que está repreendida em nome de Jesus. Lá do jeito que ela ora, que a gente ora e tal. E aí, quando a pessoa foi começar a falar, a pessoa falou, se eu estiver errada, ela me corrige aí, a pessoa falou, não sei o que e tal, porque não adianta os crentes falar, está repreendido em nome de Jesus, porque a gente vai continuar, não sei o quê. A pessoa não tinha ouvido, foi um demônio falando através da boca daquela pessoa. Algo que a Cris tinha falado. Se incomodou, olha o poder de uma palavra. E olha o confronto. Às vezes haverá confronto, não temas. Às vezes haverá, porque nem sempre a pessoa vai ver, mas o demônio vai e o demônio incita aquela pessoa. Aí você falando, nossa, por que eu fui mexer? Esteja atenta, porque às vezes haverá confronto mesmo. Às vezes depois que você teve aquela coisa, jogou aquela coisa fora, ou ungiu, às vezes a pessoa dá uma afastada, e você fala, nossa, deve ter descoberto, agora não está querendo conversar comigo mais, mas aí você vai fazer uma outra oração. Toda mentira, todo engano que o inferno lançou na mente dessa pessoa para não conversar comigo, para se afastar ou para resistir, seja cancelado em nome de Jesus. Veja que nós estamos falando em níveis de batalha, né? E que nós precisamos nos alinhar nessa temporada com sabedoria, mas não considerando que nenhuma situação está isenta de ser transformada quando nós colocamos diante do Senhor. Pode sim ser transformada, pode sim ser mudada, transformada. Eu recebi essa orientação da minha liderança. Ela falou, André, você pode ir, o dia que você for lá, você pode ir e ungir. Unja e cancele e anula. A mudança na atmosfera, a mudança no ambiente foi perceptível. No lugar que eu passava, que eu sentia arrepiando e que havia ali um confronto, simplesmente foi anulado. É como se aquelas vozes tivessem sido realmente silenciadas e não falassem mais. Então, haja em fé nesse sentido. E consagre-se, porque haverá batalhas, como foi a questão da crise aí, talvez inesperadamente, no ambiente de trabalho, quando as pessoas estão fazendo muito isso. Então, é melhor que a nossa vida esteja completamente alinhada, ou completamente, esteja alinhada o tempo todo, né, buscando alinhar o tempo todo, para que você não se enfraqueça, para que você não receba dardos inflamados sem poder se defender, para que você não viva em confusão. Eu vejo mentes sendo liberadas hoje de confusão por causa desse entendimento, por causa dessa luz que vai entrando na sua mente. Mentes abatidas, mentes cansadas. Eu vejo até semblantes cansados, abatidos, por causa dessa toda essa estrutura que estava ao seu redor. Nós vamos orar a respeito disso e vigie nessa situação, principalmente nas questões emocionais, tá? Porque às vezes a gente, debilitadas emocionalmente, a gente vai aceitando muita coisa, a gente vai aceitando aproximar de muitas pessoas e a gente vai baixando a guarda. Aí vem um, vou orar, tá. Aí vem outro, vou orar por você, tá. E aí a gente não alinha, não alinha. Vigia. Eu sei, porque nos momentos de maior desespero da minha vida, no momento, né? Que foi um momento. Aí eu fui em uma igreja tal, eu fui orar com fulano de tal, pensando aqui. Eu busquei não sei o quê. E eu já estava lembrando de uma palavra que a pessoa falou. Vai acontecer isso e tal.
e até falou o nome de uma pessoa, que a pessoa não conhecia, até falou o nome, fulano de tal, vai acontecer isso. E eu falei, poxa, a palavra de Deus, a pessoa não me conhece, não conhece outra pessoa, falou o nome. Não aconteceu, não aconteceu. Então aquela palavra não vinha do Senhor. Estejamos atentos, estejamos alinhados. Questões fortes espirituais, linhas jezabélicas, linhas jezabélicas, linhas finas jezabélicas. Nós vamos orar nessa manhã. Fininhas, quase como vermezinhos, eu estou vendo. Hoje também eu te falo uma coisa. Se você for um tira aí orar na sua casa, pega uma vassoura e sai tirando as teias de água. Tá? Levanta e vai tirando teia de água. Então, onde tem essas teias que são representações jezabélicas, que envolvem a mente. E na hora das refeições, tome cuidado na hora das refeições. Se você costuma comer com mais pessoas ou com outras pessoas. Tome cuidado à mesa, o que flui. É isso, vamos orar. Vamos orar. O Senhor traz mais luz aí. Eu quero orar em relação à saúde também, né? E sobre essas coisas que nós falamos. Ok? Para que a gente possa paralisar nesse tempo algumas ações. Comece a orar aí na sua casa, levante as línguas do Espírito, comece a levantar as línguas do Espírito, mas quando eu for orar, você silencie para ouvir a oração e dizer o seu amém, porque se você ficar orando junto comigo, como que você vai dizer o seu amém? Nibalaya Surakandarama Masilamaya Sibahandalaya Se Lebri Amanaya Su. Ribalaba Sere Kandalaya Surumana Marabasa Barabarabase Rimanaya Silamaya Daramia Suru Kosharamia Daraba Suriamaya Tarai. Pai, em nome de Jesus, diante dessa palavra que nós recebemos, nós queremos alinhar a nossa mente, coração, o nosso espírito, a tua voz, a tua palavra. E para tanto, nós pedimos perdão ao Senhor pelo coração independente, pelo coração rebelde, pelo coração desalinhado. Pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, pela nossa falta de comunhão com a tua palavra, com a tua voz, com a igreja do Senhor. Pedimos perdão a ti pela falta de submissão a uma liderança, a uma autoridade, a um governo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Pedimos perdão ao Senhor por estarmos muitas vezes como os que estão desigrejados. Pai, pedimos perdão ao Senhor pela falta de alinhamento e busca da nossa parte como mulheres que estão em batalha, em luta pelas suas casas, pelas suas famílias. Pedimos perdão por todo lugar de fofoca, todo lugar de murmuração. Pedimos perdão em nome de Jesus por todo novo movimento no qual entramos, participamos, fizemos sem a devida cobertura, sem o devido alinhamento. Pedimos perdão ao Senhor em nome de Jesus pelas reuniões de oração das quais participamos e que não havia ali um alinhamento com uma liderança, não havia uma cobertura espiritual. Pai, pedimos perdão ao Senhor por toda a voz jezabélica que ouvimos nessa temporada, por toda a voz de engano, por toda a voz do erro que nós demos ouvido, que trouxe cansaço, fadiga, que trouxe desânimo, que trouxe confusão mental. Pedimos perdão ao Senhor em nome de Jesus pela desonra à liderança, pela falta de responsabilidade para com a liderança, pelas nossas vozes, sejam mentais ou sejam através dos nossos lábios, levantando contra a liderança, liberando palavras contra aqueles que estão próximos à liderança, muitas vezes pelo nosso coração adoecido, trazendo inveja, trazendo despeito, trazendo uma sensação de rejeição e de abandono, por não conseguir, talvez, caminhar tão próximo com a liderança.
Nós pedimos perdão em nome de Jesus. Pedimos perdão por todo o ataque à liderança da nossa parte e da parte dos nossos familiares, dos nossos antepassados, todos aqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor, contra a liderança do Senhor, que blasfemaram, falaram contra dízimos, contra ofertas, e que trouxeram toda essa atmosfera nas nossas casas, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pedimos perdão pelo coração mesquinho, pelo coração avarento, em nome de Jesus. Pedimos perdão ao Senhor pelo medo financeiro, pelo medo da convivência, pelo medo do deslocamento, pelo medo de estar junto com as pessoas, pela insensibilidade à voz do Espírito Santo, por nós não gerarmos no ambiente que nós estamos um desejo pelo Senhor, um amor pelo Senhor, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, influenciando aqueles que estão à nossa volta a respeito de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço perdão ao Senhor por toda a carência emocional que nos tem feito buscar pessoas e igrejas, e relacionamentos, e convivências, e coisas dessa natureza. Peço perdão ao Senhor por toda a carência emocional, por toda a carência de pessoas que nos fizeram abrir a guarda e deixar entrar pessoas que não estavam alinhadas. Nós consagramos, Pai, a nossa vida agora ao Senhor, consagramos o nosso tempo de oração, consagramos o mês de agosto na Tua presença, nesse primeiro dia do mês, nós consagramos esse mês ao Senhor, em nome de Jesus, consagramos a nossa casa, os nossos objetos, em nome de Jesus, consagramos o nosso destino profético ao Senhor, a nossa identidade, tudo que nós somos, queremos fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor essa primeira semana do mês, dizendo, Senhor, que essa é a cabeça do mês e que será extremamente abençoada, assim todo o mês também será abençoado, assim como consagramos os nossos dízimos, primícias, ofertas, dizendo que todo o restante será abençoado, em nome de Jesus. Nós saímos dos lugares das prisões da religiosidade, confessamos a religiosidade, confessamos a idolatria, renunciamos, em nome de Jesus, a feitiçaria, a mentalidade feiticeira, a manipulação, o controle jezabélico, renunciamos em nome de Jesus, todo e qualquer tipo de perversão sexual ou perversão moral na nossa vida, na nossa nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedimos perdão e o sangue de Jesus agora sobre as nossas vidas, sobre as nossas palavras, sobre os nossos pensamentos. Pedimos o sangue de Jesus que fala mais alto, o sangue de Jesus que é uma voz de destino, é uma voz de identidade, é uma voz que cobre as nossas casas, as nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, Deus, e diante da nossa oração, e diante da confissão feita por essas mulheres que aqui estão nessa manhã, eu declaro um novo tempo, uma nova história sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu repreendo a confusão mental, eu repreendo a confusão nos pensamentos, eu repreendo o pensamento dobro, o pensamento dividido, ora animada, ora desanimada, ora querendo, ora não querendo, ora buscando, ora não buscando. Eu declaro em nome de Jesus cancelada, eu declaro removida agora toda a teia jezabélica nas mentes, nas linhas de comunicação, nas conversas, na casa, em nome de Jesus, no comércio, no trabalho, nas escolas, toda a teia que estava trazendo confusão, que estava trazendo palavras negativas, opressoras, que estava trazendo paralisação, declaro removida agora em nome de Jesus, todo o peso nos ombros, trazendo cansaço, nos ombros, no pescoço, cansaço, abatimento, prostração, eu declaro removida agora em nome de Jesus. Declaro um tempo de vigor, declaro que em nome de Jesus essas sanguessugas que estavam sugando energia, sugando vigor, são removidas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda sanguessuga que estava dizendo dá e dá, dá e dá, e sugando, 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 eu declaro removida agora em nome de Jesus. Toda linha de confusão nos seus ouvidos. Declaro os seus ouvidos abertos agora para a voz do Senhor. Toda a teia jezabélica que foi colocada nos seus ouvidos. Toda a teia jezabélica que foi colocada nos seus sentidos
físicos e espirituais, e dos seus filhos, trazendo mentira, lançando confusão na mente deles. Eu declaro removido agora em nome de Jesus. Oro pelos filhos agora. Oro pelos filhos, onde eles receberam uma ministração jezabélica, onde eles receberam uma oração feiticeira. Eu declaro sobre os nossos filhos que eles são livres agora dessa interferência, em nome de Jesus, do ambiente onde eles estão, do bairro, da cidade, do país onde eles estão, a influência religiosa, ritualística, a influência que impede o contato com o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, nós declaramos removida agora em nome de Jesus, dizemos que é uma linha de comunicação do pai com os filhos, os pais naturais, mas também, principalmente, o Pai, o nosso Deus, Deus soberano, uma linha de comunicação que traz clareza sobre a mente deles, que traz clareza sobre a vida deles, toda decisão que eles estavam querendo tomar, nós colocamos essas decisões agora, alinhadas aos planos, aos propósitos do Senhor, de geração a geração, em nome de Jesus. Frustra a voz da mentira, frustra a voz do engano, frustra agora a voz feiticeira, de confusão, em nome de Jesus. E toda a vivência, as experiências, situações com os nossos filhos, que estavam trazendo angústia, estavam trazendo tristeza, estavam trazendo abatimento, eu declaro que sobre nós é removido todo esse peso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós deixamos que os nossos filhos caminhem, e vão caminhar agora debaixo da voz do Senhor, debaixo do testemunho de Jesus, que é a voz da profecia, em nome de Jesus. Seja liberado o profético, que quebra as sentenças jezabélicas, toda a voz profética liberada, a voz profética da parte do Senhor, quebrando as estruturas de Baal, quebrando as estruturas da idolatria, da religiosidade, quebrando o apego a pessoas, a imagens, a situações, em nome de Jesus. Nós dizemos que esse é o tempo de salvação, um tempo de libertação, um tempo de avanço, um tempo de crescimento, um tempo de ordenação às coisas. Dizemos sobre os maridos, sobre os cônjuges, em nome de Jesus, que eles agora sejam removidos de todo estorpor, de toda letargia, de toda penumbra, de toda cinza, em nome de Jesus, todo o pó da religiosidade que os nossos entes queridos estavam respirando e se mantendo cativos. Nós dizemos que o vento do Espírito passa agora, vento do Espírito passa agora, soprando, e com esse vento acendendo a chama do Espírito nos corações, acendendo a chama do Espírito agora, em nome de Jesus. Chamas do Espírito Santo, chamas do Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente, nos lembrando de quem nós somos, do que o Senhor nos chamou para ser, em nome de Jesus. E todo conflito, todo confronto que é para libertação, nós nos posicionamos firmemente agora, em nome de Jesus, arrancamos a espada do inimigo e com essa espada nós cravamos ao chão como Jael, se não me engano, fez, cravando a cabeça do inimigo, cravando a cabeça de Cícera ao chão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se levantam mais na nossa geração, na nossa temporada, porque nós nos levantamos como mulheres na autoridade do nome de Jesus, para ir contra toda centelha do inferno, para toda a voz jezabélica de confusão, em nome de Jesus. Todo manto que não era o manto do Senhor é arrancado das suas costas, todo manto da Rainha dos Céus é arrancado agora da sua história, todo véu mágico, todo véu que cega o entendimento, que cega a percepção, é rasgado agora, o véu da incredulidade é rasgado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dissipada agora toda a confusão na sua casa, na sua vida, na sua área financeira, na sua área relacional, em nome de Jesus. Você não está sozinha, você não caminha sozinha, a direção vem do Senhor para a sua vida, para a sua história, em nome de Jesus, para a sua cidade,
em nome de Jesus. Aleluia. Pai, todo ataque na área da saúde, trazendo enfermidade, trazendo cansaço, abatimento, inflamação, infecção, como nós nos alinhamos, confessamos. Eu declaro agora saúde sobre os corpos, saúde na mente, saúde nos órgãos internos, saúde nos órgãos externos, saúde nas pernas, nos braços, saúde agora no complexo respiratório. Eu declaro, em nome de Jesus, toda linha de Covid, solta agora, toda linha de inflamação na garganta, nos ouvidos, nas vias respiratórias, é removida em nome de Jesus, toda gastroenterite, toda tosse, em nome de Jesus, todo pó que foi absorvido pelas nossas narinas, que provocou as doenças respiratórias, nós dizemos que esse pó agora é removido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Corpos, entrem em saúde, entrem em alinhamento agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de Daniela, todo encantamento que foi liberado sobre a vida dela é removido agora, em nome de Jesus. Eu declaro seus órgãos alinhados. Eu declaro a sua saída do CTI, em nome de Jesus, da UTI, em nome de Jesus. Eu declaro o seu corpo liberado. Eu declaro a sua mente liberada. Eu declaro a diabetes frustrada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda caveira que foi levantada como obra feiticeira para trazer morte, sentença de morte, nós anulamos e cancelamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a cantoria das trevas, liberando canções de morte, canções de pânico, canções de opressão, nós removemos agora em nome de Jesus. Todo cortejo fúnebre executado desde as trevas para se cumprir na terra, é cancelado e anulado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida da pastora Virgínia saúde, seus órgãos agora fortalecidos, toda seta e todo dardo, toda apunhalada na sua cabeça, na sua nuca, seus ombros, nas suas costas, é removido agora em nome de Jesus. Declaro saúde sobre os seus rins, declaro saúde sobre as suas vias respiratórias em nome de Jesus. Abençoamos as crianças nessa temporada, dizemos as crianças cobertas, protegidas, guardadas pelo poder do nome de Jesus. Toda a linha, desde Angola, como oposição, a chegada a Angola, toda a linha de oposição, toda a frente de oposição, nós dizemos que não pode se opor à vontade do Pai, à vontade do Senhor. Caminhos são liberados, caminhos são aplainados, toda obra feiticeira cancelada pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus.